Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. O que é que você fez e faz com o que Jesus Cristo tem dado a você? Eu geralmente olho para trás para o que eu fiz na minha vida, por exemplo, financeiramente, e realizo e vejo que fiz alguns erros. Devia ter feito, talvez, melhores decisões em várias coisas acerca da minha vida. A pergunta que eu tenho é a seguinte: é esta a mensagem da parábola dos talentos? É a parábola dos talentos uma mensagem acerca do que nós fizemos ou não fizemos com os nossos vários talentos e habilidades ou com o nosso dinheiro? Queridos irmãos, hoje quero falar acerca da parábola dos talentos e quero ver da Bíblia, da sua própria Bíblia, qual é a específica mensagem que Jesus Cristo nos está a dar com esta parábola. Então vamos ler esta parábola que está em Mateus, capítulo 25, começando do versículo 14 até ao versículo 30. Mateus 25 diz assim, começando no versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contra eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou todos os 5, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 mais talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque para todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Vemos aqui então uma parábola que várias pessoas interpretam de várias maneiras e é o que vamos hoje estudar esta parábola. É semelhante à parábola de Lucas, capítulo 19, a parábola das minas. Vejamos então a parábola de Lucas 19. Lucas 19, a parábola das minas. Vê-se umas diferenças pequenas. Aqui
vê-se, começa no versículo 12, então disse certo homem, nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Semelhante início. Chamou os 10 servos, os 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiaram, não queremos que ele reine sobre nós. E depois compareceu, vê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 16, compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. E depois o outro tinha outra mina, rendeu 5. E assim vem uma história semelhante. A diferença aqui é que na parábola dos talentos, todos recebem quantidades diferentes, enquanto que na palavra de Lucas, das minas, todos recebem a mesma quantidade de minas. Mas no fim os resultados são semelhantes. Há uma recompensa e há um castigo. Vê-se que na parábola das minas, que uns produzem mais que outros e por isso são recompensados de uma maneira maior que os outros. Mas precisamos de entender o significado do que é que esta parábola, e vamos por isso estudar a parábola de Mateus 25, que é a parábola dos talentos, para ver o que é estes talentos que são dados. Entendendo isso, entenderemos então automaticamente a parábola também de Lucas 19. Mas é importante entendermos a parábola de Mateus 25, a parábola dos talentos. E por isso hoje vou focalizar na parábola dos talentos de Mateus 25 e vemos que as pessoas foram-lhes dadas quantias diferentes. Talvez uma pergunta seja: quanto é que é um talento? Um talento era uma medida de peso, podia ser de prata ou de ouro, e por isso pode ser valores diferentes, se for prata ou de ouro. Mas se for baseado no ouro, hoje em dia o valor disso seria em excesso de $1 milhão. Isto é, em excesso de 2 milhões de reais. Quase cerca de 750 mil euros. Ou ainda mais que isso. Se for baseado em cálculos que as pessoas recebiam de ordenados e coisa assim, um talento seria a ordem de cerca de acima de 300 mil dólares. De qualquer maneira, seja $1 milhão ou 300 mil dólares, queridos irmãos, é uma grande quantidade de dinheiro. É uma grande quantidade de dinheiro. Ora, entendendo que o significado, o que é um talento, vejamos o que é que as pessoas pensam, o que as parábolas dizem. Bem, umas pessoas refletem no significado da parábola dos talentos e dizem que é uma questão de trabalhar. Precisamos trabalhar e por isso precisamos ter sucesso no nosso trabalho, na nossa obra. E está claro, isso é um bom princípio, mas a pergunta é isso que de facto Jesus Cristo está-se a referir? Outras pessoas pensam, bem, estes talentos, são habilitações, são capacidades que pessoas têm. E o que fazem com essas habilitações, com esses talentos? Por isso dizem que devemos de usar os talentos ou os dons que nós recebemos. E por isso a pergunta é: o que é que fizemos com o que recebemos, com os dons que temos, com os talentos que temos? Algumas pessoas têm talentos maiores que outros e por isso precisam de os usar. E está claro, isso é um bom princípio. Igualmente é um bom princípio. Mas a pergunta é a mesma. É isso que Cristo está especificamente a referir-se na parábola dos talentos?
Porque lembrem-se aqui em Mateus 25, versículo 5 a 15, Mateus 25, versículo 15 diz: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Por isso não pode ser receberem talentos conforme as suas habilitações. Quer dizer, os talentos não são habilitações, não são capacidades, porque recebem talentos de acordo com as suas capacidades. Por isso os talentos não podem ser, no significado de hoje em dia, de talentos ou de habilitações. Porque são dados estes talentos, esta quantia de dinheiro, digamos assim, este peso de ouro, são dados dependendo das suas capacidades, das suas habilitações, das suas capabilidades que têm. Por isso não pode estar, a parábola dos talentos não pode ser acerca das capabilidades. Você tem mais capabilidades, por isso as use. Porque recebe mais dinheiro conforme as capabilidades que têm. Por isso não é esse o significado. Alguns pensam que a parábola dos talentos é acerca de usarmos dinheiro. Porque, ao fim de contas, está a dar uma palavra usando o significado de dinheiro, de talentos, que é um peso, quantidade de ouro, uma quantidade de dinheiro, e ter um certo lucro desse dinheiro. Está claro, o significado da palavra talentos era, na verdade, dinheiro, mas, e está claro, usar o nosso dinheiro de uma boa maneira, de uma boa maneira correta, como mencionei na introdução deste sermão, é um bom princípio. Mas depois a pergunta está aqui, é que se uma pessoa investir o dinheiro incorretamente e perder o dinheiro todo, qual é a situação dessa pessoa? Porque a parábola não explica essa situação. E por isso é uma outra boa pergunta. Porque Cristo não fala acerca dessa situação. E por isso a pergunta continua. O que é que Cristo está a referir-se nesta parábola? Porque sim, usa dinheiro de uma forma de analogia para a parábola, mas o que é que ele está a referir-se? Alguns outros dizem, olha, um ponto importante aqui é que não há competição entre estes, digamos assim, estes serventes, estes homens, estes servos que ele deu os talentos, não há competição entre eles, não estão a trabalhar para o seu próprio crescimento, não é para eles próprios, e a recompensa é o gozo, é uma alegria, é uma satisfação. E por isso estão a dizer que o significado desta parábola é que quando trabalhamos para fazer coisas para o bem de outras pessoas, a recompensa é a felicidade, é o gozo. Sim, também é um bom princípio, trabalharmos para o bem de outras pessoas. Mas a mesma pergunta eu tenho. É isso que Cristo de facto está a referir nesta parábola? Sim. Fazemos esta pergunta. O que é que você tem feito com o que Deus lhe deu? E mais especificamente, com o que Jesus Cristo lhe deu. O que é que Jesus Cristo está a referir-se aqui especificamente? Nós temos que usar isso que Ele nos deu e temos que fazer isso crescer e multiplicar. Mas o que é que está a referir aqui que Jesus Cristo nos deu? O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Há várias regras de obter o significado correto das Escrituras bíblicas. Isso é o que se chama, em termo técnico, uma hermenêutica. E há algumas regras. Uma delas é que a Bíblia se interpreta a si mesmo. É o que vamos fazer. Deixar a Bíblia interpretar-se a si mesmo. Temos que fazer uma busca do que é que o autor tinha intenção
quando disse isso. Neste caso, o autor foi Jesus Cristo, o autor da parábola. E qual foi a intenção de Jesus Cristo quando ele deu esta parábola? Esse processo de extrair o significado do que o autor entendia chama uma exegese. Temos também outra regra de obter o significado do que a Bíblia diz aqui, nesta parábola, é ler dentro do contexto. E depois temos que também usar outra regra, que a Bíblia sempre está de acordo com ela própria. Quer dizer, não diz aqui num sítio uma coisa que contradiz noutro sítio. Está sempre de acordo. Por isso, para entendermos isto completamente, o entendimento desta parábola tem que se ajustar bem dentro das outras verdades todas da Bíblia. Por isso vemos que a Bíblia se interpreta a si própria. Vamos então fazer essa interpretação da Bíblia. Temos que fazer uma busca do que é que o autor, de facto, quis dizer, o que é que Jesus Cristo queria dizer. Temos que ver dentro do contexto. E por isso vejamos um bocadinho dessa investigação do significado desta parábola. Um ponto importante about parábolas, que é importante lembrarmos ao mesmo tempo, é que as parábolas, quando Jesus Cristo deu parábolas, vejam, por exemplo, em Mateus 13, versículo 10. Mateus 13, versículo 10. Diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas, ou por parábolas? Ao que Jesus Cristo respondeu, versículo 11: Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. E por isso as parábolas, às vezes, escondem o significado para alguns. E por isso pessoas pensam que o significado da parábola dos talentos é como usar os talentos, ou é usar mais dinheiro, ou é trabalhar, ou não é trabalhar em competição com outras pessoas, ou não é, mas é servir a outros. Estão à volta, mais ou menos, de pontos bons princípios. Mas, como eu disse, é isso o significado que Jesus Cristo tinha intenção de trazer na parábola para aqueles que lhes concedeu entender o significado da parábola. E isso é o que vamos ver hoje. Porque a história está aqui num tempo muito específico, dada por Jesus Cristo numa altura muito específica, para dar uma grande verdade que tem um impacto muito forte, ou que deve ter um impacto muito forte a todos nós, quando entendemos o verdadeiro significado desta parábola, e que é uma coisa muito emocional e coisas que temos que fazer, que afeta a nossa vida. E por isso, vamos ver o que é que a Bíblia diz, interpretando da Bíblia e buscando, pondo a parábola dentro de toda a verdade do resto das Escrituras. E por isso a pergunta é: o que é que nós temos que usar e crescer, o qual é o que Jesus Cristo nos deu? O que é que nós temos que usar e fazer crescer? E isto é uma coisa que Jesus Cristo nos deu. O que é que temos que fazer crescer? É dinheiro? É os talentos? É o que é? Esta é que é a questão. E por isso vamos começar a ler no contexto. O contexto em Mateus começa, digamos assim, o contexto no capítulo 24, Mateus 24, que vê-se aí que é o período em que Jesus tinha saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, e porém ele lhes disse: não vedes tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Não ficará aqui no templo pedra sobre pedra. Queridos irmãos, esta profecia foi feita. Não há pedra sobre pedra.
É possível que as pessoas estejam à procura do templo no sítio errado, porque hoje onde vêm há muitas pedras por ali, mas ali diz não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas isso é outro assunto. Mas continuando no contexto, vê-se aqui então, ele continua com uma descrição dos acontecimentos que acontecerão ao tempo do fim, chegando até à tribulação e vários acontecimentos que vêm até à vinda de Cristo. Está aqui uma descrição do tempo do fim. E depois, no mesmo capítulo, versículo 32, Mateus 24, versículo 32, então introduz uma parábola. Depois de dar essa explicação do que vai acontecer no tempo dos fins, é a parábola da figueira. Vocês sabem a parábola da figueira, que basicamente está a dizer que vocês precisam estar a vigiar, a olhar para a estação. Porque diz que quando vocês começarem a ver as folhas a brotarem nas árvores, o verão está perto. E assim, quando vires essas coisas, sabereis que a vinda de Cristo está perto. Queridos irmãos, só basta olhar à nossa volta, no que se passa à volta no mundo. A vinda de Cristo está muito perto. Muito perto. Mas ele diz também, no versículo 36, diz assim: ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, a exata data. Ninguém sabe neste momento. E por isso diz um bocadinho mais adiante, no versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso está a falar aqui no contexto do tempo do fim, do tempo em que Jesus Cristo voltará, e está a dizer que não sabemos quando é, mas temos de estar a vigiar e olhar, por exemplo, para a estação, sabendo pela estação que o tempo está perto. Por isso diz também no versículo 44, diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Vai ser uma coisa quando vocês não vão estar à espera. E depois dá outra parábola, no versículo 45 até ao fim do capítulo 24, que é a parábola do bom servo e do mau. E aí está a dizer que aquele servo não pode parar de continuar a fazer o que deve fazer. Não pode parar, não pode desistir. Não pode desistir, tem que continuar a andar para a frente, não para. E depois, no capítulo 25, dá a parábola das 10 virgens. E aí, basicamente, está a dizer que todas adormeceram, mas todas acordaram-se e depois umas ficaram mais fortes e começaram-se a preparar e outras não, ficaram assim, continuaram a ficar meio adormecidas. E depois, quando Jesus Cristo veio, aquelas que continuaram a ficar meio sonambulentas, digamos assim, não estavam prontas. E por isso depois conclui essa secção, no versículo 12 e 13, diz assim: mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aquelas que não estavam prontas, ele disse, não vos conheço. E depois continua a dizer, vigiai, estejam alertos, porque não sabem o dia e a hora. Por isso o que vemos aqui no contexto é o seguinte: o tempo do fim, a vinda de Cristo, e a dizer, vai acontecer quando vocês não sabem quando é, e estejam prontos. Continuem a fazer a obra, continuem a fazer o que devem de fazer, mas não desistam e não adormeçam. Mantenham-se a trabalhar até ao fim. Depois dá a parábola dos talentos. Estão a ver dentro do contexto. O contexto que está aqui a falar, está a falar da parábola dos talentos. Mas depois da parábola dos talentos, vejam, no capítulo 25, a começar do versículo 31 a 34 adiante, está a falar do julgamento.
Está a falar que então vai haver um julgamento. E depois diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, e depois que vai abençoar as ovelhas. Mas vejam que interessante é que ambas as ovelhas e os cabritos são animais limpos. Ponto importante aqui. Mas o contexto aqui, acerca da parábola de Mateus 25 dos talentos, o contexto é que está a falar do tempo de Cristo, está a falar que não sabemos quando é que ele virá, mas temos que continuar a fazer a obra, não adormeçam, porque depois, quando ele vier, vai ser o julgamento. Começa o julgamento. Mas no meio disto, antes de falar do julgamento, dá a parábola de talentos. A parábola de talentos. Então, qual é a mensagem que o autor, Jesus Cristo, está a tentar dar a nós com esta parábola dos talentos? Ele não está a falar acerca das nossas habilidades, porque os talentos são dados de acordo com as nossas habilidades, com as nossas capacidades. Ele não está a falar acerca de como usar dinheiro, embora use o dinheiro como uma analogia. Ele não está a falar que precisamos trabalhar forte, embora devemos estar, claro, trabalhar forte, porque trabalhar forte não é o que ele nos dá de acordo com as nossas habilidades. Também é um bom princípio de não estarmos a competir uns com os outros e de recebermos alegria ou gozo quando a obra que estamos a fazer é para servir a outros, mas é isso o que Jesus Cristo está a dizer nesta parábola. Por isso, uma vez mais, qual é a mensagem que o autor, que é Jesus Cristo, está a tentar a dar a nós nesta parábola? Temos que fazer esta exegesis para ver o significado do que ele está a dizer para nós. Vimos o contexto, que o contexto é o tempo do fim, em que está a falar acerca da vinda de Cristo, e a parábola começa no versículo 14 de Mateus 25, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Está a falar aqui de um homem que saiu, que vai de viagem, e depois, vejam no versículo 19, depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e fez contas, ajustou as contas com eles. Queridos irmãos, aqui vê-se que é o mestre a sair e demorar muito tempo e depois voltar. É exatamente o significado que Jesus Cristo saiu de entre os apóstolos e os discípulos dessa era, no ano de cerca 30, 31. E foi por muito tempo. Já passam quase 2000 anos que ele se foi e ainda não voltou. Isto é semelhante à situação do que ele disse depois da Páscoa. Lembram-se o que ele disse depois de celebrar a Páscoa, antes de morrer, na noite em que foi traído. Vejam o que ele disse. Mantenham um dedo aí, uma marcação em Mateus 25, porque vamos voltar a Mateus 25, mas vejam brevemente João capítulo 13. João 13. Vejamos aí em João 13, versículo 33, diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós mesmos: para onde eu vou, vocês não podem ir. Depois ele disse: dou-lhe um outro mandamento. E depois no versículo 36, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor,
porque não posso seguir-te agora. Por ti darei a própria vida. Então, versículo 38, respondeu Jesus acerca do ponto de dar a vida, mas não respondeu à primeira parte da pergunta, que diz, porque não posso seguir-te agora. Para onde vais? Vemos aqui que Jesus Cristo foi para o céu, como sabemos, e estava para estar ausente por muito tempo, pelo menos quase 2000 anos. E eles não entenderam que seriam assim por tanto tempo. E por isso a parábola que Jesus Cristo está a dar aqui em Mateus 25, 14 e 15, Mateus 25, 14 e 15, é acerca de Jesus Cristo ir para o céu por um grande tempo. E quando ele saiu, ele confiou os seus bens aos seus discípulos e aqueles que eles fizeram discípulos de geração em geração, até nós hoje em dia. Ele confiou a nós com algo. A uns confiou mais que a outros, de acordo com as nossas habilidades ou capacidades. Diz, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E depois se despediu. Vemos aqui que ele nos deu algo. Nos deu certos bens. E estes bens nós temos que fazer crescer. Quais foram os bens que Jesus Cristo deu aos apóstolos quando saiu deles? O que é que ele deu a eles, que confiou a eles? O que é que foi? E depois vem que certos usaram esses talentos e multiplicaram, e o outro não. E afeta o que não multiplicou esses talentos do que Jesus Cristo deu aos discípulos, o que não multiplicou esse talento, acabou por ir para a morte, segunda grande morte, para a segunda morte final, para o fogo de Guiena. E por isso é importante, para nós podermos estar no reino de Deus, entendermos o significado desta parábola. E por isso, a pergunta de novo, você sabe o que é que Jesus Cristo deu a você? E o que é que você tem que fazer com isso? O que é que Jesus Cristo nos dá? Vejamos então em João, capítulo 17. João, capítulo 17. Vejamos no versículo 8. Isto é a oração final de Jesus Cristo à frente dos discípulos. E diz assim, ele, na oração, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. Eu dei aos meus discípulos as palavras que me destes. O que é que Jesus Cristo deu aos discípulos? As palavras do Pai. Jesus Cristo deu aos discípulos e os discípulos nos dão a nós. As palavras, a mensagem, as palavras que ajudam a nós entendermos um conceito, um futuro, uma verdade que nos faz mudar, nos faz fazermos ou ficarmos melhores pessoas. E por isso também diz aí, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e crerão que tu me enviaste. Isso é um outro assunto que eu não estou a falar neste sermão. Mas o ponto é que Jesus Cristo nos deu as palavras
que vieram do Pai. Nós temos que ouvir as palavras, os ensinamentos de Cristo que vieram do Pai. Vejam, por exemplo, em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Diz assim: Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando, as minhas palavras que eu estou a falar. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, ele deu palavras e nós devemos de obedecer a essas palavras. E as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou um alicerce sobre a rocha e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Queridos irmãos, Jesus Cristo nos deu as suas palavras, a sua mensagem. E as suas palavras são as que nós temos que praticar, temos que obedecer. Por isso é que diz: porque é que vocês chamam o Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando fazer? As palavras dele, que vieram do Pai. E depois vejam em Atos capítulo 5. Em Atos capítulo 5, versículo 32, que diz assim: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, que bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quando nós obedecemos a Jesus Cristo e fazemos as suas palavras, após o arrependimento e o batismo e a imposição das mãos e o compromisso que fazemos a obedecer a Deus e a viver da maneira que Ele nos diz para viver, que é o compromisso da nova aliança. Quando nós mudamos dessa maneira e praticamos e vivemos e fazemos essas partes do contrato, do pacto, da nova aliança, então nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então o que é que Jesus Cristo nos dá? Dá as suas palavras para nós obedecermos e conforme as obedecemos, após o batismo e o compromisso e isso tudo, recebemos o Espírito Santo de Deus. Depois, usando esse Espírito, devemos de produzir muito fruto. Vejam, por exemplo, em João 15. João 15. João capítulo 15, versículo 4 e 5, diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, se permanecer nas palavras de Cristo, será lançado para fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam, porque não está a praticar, está a cavar, a pôr o talento num buraco. Não está a usar. Mas se permaneceres em mim e nas minhas palavras. O que Jesus Cristo nos deu? As suas palavras, o seu ensinamento, os ensinamentos de Cristo, os quais nós temos que seguir. E nós temos que fazer com que eles cresçam e multipliquem em nós. Para depois chegarmos a ele e dizer: olha, deste-nos tantos talentos e a ti está tantos mais. Multiplicamos com a tua palavra. Não está a falar nesta parábola de usar dinheiro? Não está a falar nesta palavra que precisamos trabalhar forte? Não está a dizer nesta parábola que precisamos de usar as nossas habilidades? Sim, todos esses pontos são válidos, mas o ponto importante que Cristo está aqui a sublinhar, está a dar a nós nesta parábola dos talentos, é que devemos de usar a palavra que Ele nos deu, e não só a palavra, porque quando usamos e praticamos a palavra, recebemos o Espírito Santo, precisamos de usar o Espírito Santo e não o esconder, mas deixar o Espírito Santo brilhar como uma luz e usar e pôr em prática na nossa vida. Se permaneceres em mim e nas minhas palavras permanecerem em vós, temos que permanecer nessas palavras, permanecer, lutar até ao fim, como as outras parábolas antes
de Mateus 25, que é, por exemplo, a parábola da figueira e a parábola do bom e mau servo e a parábola das 10 virgens, temos que perseverar até ao fim, não estar a dormir, mas estar a usar isso. E depois disse, na parábola dos talentos, vocês então, conforme recebam o que eu vos dou, que é a minha palavra e que é o Espírito Santo, vocês usem isso para ter mais fruto. Não o escondam. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Vê-se aqui, então, o significado disto. Para sermos discípulos dele. Então, qual é a mensagem que o autor, que é Jesus Cristo, nos está a dar na parábola dos talentos? A mensagem que ele está a dar na parábola dos talentos é que nós temos que usar o que ele nos deu. E o que ele nos deu é a palavra dele e temos que, com essa palavra e praticando, e recebendo o Espírito Santo dele, praticando, dar fruto e multiplicar. Não é chegar ao fim e dizer, olha, tu deste-me o teu Espírito, está aqui a mesma coisa, não multipliquei, não usei. Vejam então no versículo 16 de João 15. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, Jesus Cristo nos escolheu. Somos chamados pelo Pai e Jesus Cristo nos escolhe. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Eu vos escolhi e dei a vocês as minhas palavras, o meu entendimento, o Espírito de Deus, e vocês agora têm que ir e produzir fruto. E o vosso fruto permaneça até ao fim, perseverar até ao fim. A fim de que tudo, quando pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Queridos irmãos, isto é o que Jesus Cristo nos dá. Vejam também em Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, está aqui uma profecia muito importante, interessante. Vejam, começar no versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoquei-o enquanto está perto. Sim, não chegamos ao ponto em que as coisas vão estar tão más que vai ser tarde demais. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Arrependem-se, agora, enquanto há tempo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vocês não se limitem, uma vez que vocês estejam convertidos. A maneira que vocês pensam não é da maneira que Deus pensa, mas além disso, não nos devemos limitar quando estamos a seguir a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. A palavra de Jesus Cristo, que veio do Pai, por Jesus Cristo a nós recebemos esse dom do conhecimento e do entendimento da palavra e temos que produzir fruto com essa palavra, porque nos arrependemos, porque mudamos, porque somos pessoas diferentes. E diz assim, a palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz, no gozo e na paz. Isso é a mesma coisa. A recompensa entra no meu gozo, alegria
e paz. Queridos irmãos, vemos aqui a intenção da parábola de talentos que Jesus Cristo deu. É que devemos de usar a palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo que Ele nos dá e os pôr em prática. Isto, então, é a descrição de uma pessoa que tem a mente de Deus. Porque diz assim, versículo 12, sereis com alegria e em paz, sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Não se limitem no que podem fazer, mas ponham em prática. Por isso, na parábola dos talentos, Jesus Cristo nos deu a sua verdade. Ele viveu um exemplo para nós nessa verdade. Ele deu-nos o Espírito Santo, que é o poder de Deus para nós vencermos e termos sucesso na vida cristã. Nós temos que usar e não o enterrar. Alguns receberam mais talento, um melhor entendimento, talvez, da palavra, talvez um melhor capacidade de usar o Espírito Santo de Deus, dependendo da habilidade deles, dependendo onde estão ou não estão. Mas todos tiveram a mesma oportunidade. Até aquele que só recebeu um recebeu a mesma recompensa que aquele que recebeu 5. Nenhum está em desvantagem. Nenhum está em desvantagem. Jesus Cristo disse que Ele edificaria a sua igreja. Nós estamos agora na era da igreja. Até quando Ele voltar. Como membros da igreja, temos uma grande atividade, uma grande responsabilidade a fazer para suportar a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Temos uma obra a fazer. Qual é a nossa atividade? Como membros da igreja, qual é a nossa responsabilidade? Jesus Cristo disse qual é a nossa responsabilidade em Mateus 28. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não se limitem, porque Jesus Cristo tem toda a autoridade. Não se limitem a fazer a obra de Deus, porque Jesus Cristo tem toda a autoridade. E, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Isso é a nossa responsabilidade, ir fazer discípulos de todas as nações. Como é que podemos fazer individualmente? Não podemos fazer. Temos que trabalhar em equipe, num grupo, como uma entidade, submetendo-nos uns aos outros em humildade. Fazendo assim, batizando-os para dentro do nome do Pai, que é o que a palavra aqui nu quer dizer para dentro da família de Deus, a família que é família de Deus, que é o nome do Pai, que é Deus, que é no nome do Filho, que é Jesus Cristo, que é Filho de Deus, e pelo poder do Espírito Santo é que podemos entrar nessa família, que é o Espírito Santo de Deus. Não tem nada a ver com a Trindade, é simplesmente batizando-os para dentro deste corpo, que é o corpo de Cristo, que é feito pela autoridade do Pai, através do poder do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por isso, nós temos uma obra a fazer, ensinando aos outros que são chamados, que são escolhidos, que vêm para a igreja, a guardar todas as coisas. Mas, entretanto, temos que pregar ao mundo inteiro. E conforme Deus chama pessoas e que venham para a igreja, temos que os ensinar a guardar o caminho, as coisas que Jesus Cristo nos ensinou. As palavras de Jesus Cristo. E Ele diz que estou convosco até todos os dias, até à consumação desta era. Está connosco, está sempre connosco. Queridos irmãos,
Jesus Cristo está a dizer aqui nesta palavra dos talentos um ponto muito importante, que temos que fazer o que devemos de fazer com o Espírito Santo e com a palavra que Ele nos deu para pregar o Evangelho e fazer mais discípulos. O que é que você e eu temos feito para ajudar esta obra? Estamos a suportar esta obra em orações, em dízimos ou doações ou coisas assim. Estamos a suportar a obra? Estamos a orar? Estamos a fazer parte desta equipa? Ou estamos a ir para outras equipes que estão a fazer outras coisas, mas talvez não com o mesmo compromisso? Jesus Cristo é o juiz. Ele é o que fará a decisão final. Vejam aqui brevemente o que devemos de fazer em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos começar a ler no versículo 1. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Estou a orar, a pedir, a rogar, por favor, andem. Não é só ouvir, não é só ter um conhecimento intelectual, mas é para andarem numa maneira, ou de um modo digno. Faz-nos lembrar, queridos irmãos, do que Paulo disse em 1 Coríntios 11, acerca da Páscoa, para quando observarmos a Páscoa, tomarmos o pão e o vinho de uma maneira digna do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Faz-nos lembrar disso. Da vocação que fomos chamados. Qual é a vocação? Para sermos parte do corpo de Cristo, para ser parte da Igreja de Deus, para fazermos uma obra que seja honrável, que seja para a glória de Deus, para que não dê mau nome à Igreja de Deus, como tantas pessoas têm dado mau nome à Igreja de Deus, que é o que Satanás quer, mas que temos um bom nome à Igreja de Deus. E diz assim, com toda a humildade e mansidão. Quantas pessoas vêm para a Igreja e depois não são humildes? Dizem, eu sou o chefão. Eu vou fazer uma igreja nova porque não concordo com outras pessoas. Fazem não. E começam e causam divisões na igreja. Com toda a humildade e mansidão. Isto, humildade quer dizer submeter-se a um aos outros. E mansidão é ser gentis e mansos e ensináveis. Com longanimidade. Isto é perseverando. Não é a primeira coisa que acontece, eu vou sair, vou fazer o que quero fazer. Perseverando. Suportando-os uns aos outros, com amor. Esforçando-vos diligentes por perseverar a unidade, a união. Manter a igreja unida, tanto quanto possível. É a vossa responsabilidade que vocês têm de fazer, manter a união do Espírito no vínculo de paz. Pois há somente um corpo. Há somente um corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. E há só um Espírito, pelo qual estamos parte deste corpo, somos batizados para dentro deste corpo. Como também fostes chamados, numa só esperança, nesta vocação, nesta profissão, de serem membros da Igreja de Deus, para produzir fruto, como Jesus Cristo explicou na parábola dos talentos, ou explica na parábola dos talentos. Há só um Senhor, que é Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Acho que é muito claro. É uma vergonha para nós
Porque nós, às vezes, não entendemos este significado do que devemos de fazer. Desta humildade e mansidão, de suportar uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por perseverar a união, a unidade da Igreja. Alguns de nós, muitos de nós, infelizmente, não temos produzido bom fruto. O que é que você e eu temos feito com o que Jesus Cristo nos dá? Com as suas palavras, com o ensinamento dele, com o Espírito Santo dele que nos deu. Versículo 7. E a graça, isto é os bons dons, os bons presentes, isto é a graça, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Segundo nós temos próprias capacidades, alguns temos 1 talento, outros temos 5, outros têm 2. Esta graça foi concedida a nós. Esta graça foi dada a nós por Jesus Cristo, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós não somos limitados. Temos agora o Espírito Santo de Deus e dá-nos dons àqueles que Deus chamou e que Jesus Cristo escolheu. Ele dá dons. É o dom que Jesus Cristo nos dá, que nós temos que usar. E por isso veja um bocadinho mais adiante. No versículo 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenhamento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, para edificar, para construir a Igreja de Deus, para nesta unidade, nesta união, para a Igreja de Deus ser unida, até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, para chegarmos à estatura de Cristo, para não sermos meninos a andar aí de um sítio para o outro com todo o vento de doutrina, pela todos os truques e artimanhas dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, falando e seguindo a verdade em amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isto é que é a palavra, a parábola dos talentos está-nos a dar aqui. Precisamos de crescer e dar fruto naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, que isto é a Igreja, o corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos irmãos, como irmãos, temos que nos juntar, unidos uns aos outros, como diz assim, suportando-nos uns aos outros com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando, esforçando diligentemente para preservar a união, para edificar o corpo de Cristo. Quando não estamos a fazer isto, não estamos a edificar a Igreja de Deus. Estamos a causar divisões, podemos ensinar a verdade, mas é isso que Cristo quer ou não? Acho que o que Cristo quer é que nós estejamos aqui a perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos irmãos, voltando então à parábola, diz assim, parábola, capítulo Mateus 25, versículo 31, diz assim, Mateus 25, versículo 31, diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns aos outros, como o pastor separa os cabritos e ovelhas. Quando Jesus Cristo vier, que é o fim desta
desta parábola. Ele vai fazer o julgamento. Vai fazer o julgamento. E vai dizer, como diz no versículo 14, no versículo 40, diz assim: o rei respondendo-nos dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Se vocês fizeram aos irmãos na igreja, mesmo que fizeram uma coisa pequena, fizeram a mim. Lembrem-se que, como diz no versículo 19, ele veio para ajustar contas. Veio para ajustar contas. Não é acerca de quanto dinheiro é que você investiu ou não investiu, mas é o que é que a palavra de Deus produziu através de você. Isso é mais do que simplesmente só palavras. É frutos, é ações. Aqueles que obedeceram e produziram esses talentos, multiplicaram esses talentos, a eles será dado uma recompensa. Ao que não fez isso, diz assim, chegando ao fim, no versículo 24, o que receberam um talento, disse o Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e juntas onde não espalhastes. Não era que o Senhor é isso, mas é que ele pensou. E por isso é que Jesus Cristo disse: olha, se pensasses que eu fosse assim, então devias ter feito algo com isso. Mas disse: tu és servo mau e negligente, isto é, preguiçoso. E então, por causa disso, tira esse talento desse homem e dá ao que tem mais. Não é uma questão de ser injusto, mas é uma questão de que, se a palavra de Deus, se o dom de Deus não está a ser usado por uma pessoa, então dá esse dom a uma pessoa que o usa para o multiplicar ainda mais. E então depois diz, não só tira dele, mas depois diz também, no versículo 30, diz assim: o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos, não era que este homem estava, digamos assim, a quebrar a lei de Deus? Não é que este homem estava a se desobedecer a Deus? Não é que estava a fazer coisas más? Simplesmente não usou o talento que lhe foi dado. Queridos irmãos, vemos agora o significado da parábola dos talentos. Temos que usar os dons que Deus nos dá, pelo seu Espírito, pela sua palavra, que Jesus Cristo nos deu. Estes dons é o que Ele nos dá. Temos que usar, tem que produzir fruto. Mesmo se você só tenha um talento, não está desavantajado, não tem desvantagens. Mesmo que só tenha um talento, use, multiplique isso. A minha pergunta é: o que é que foi dado a você? Que talento é que foi dado a você? E o que é que você fez com esse talento que Jesus Cristo